Então, né, pessoal, finalmente temos o saldo, pelo menos o saldo alegado, daquela reuniãozinha ministerial que foi feita ontem, dia 3 de julho, quarta-feira. Estou gravando isso aqui na noite da quinta-feira, entre o Lula e alguns de seus ministros, notadamente aqueles diretamente relacionados com a execução do orçamento atual e o planejamento do orçamento futuro. Então, houve essa reunião. Eu meio que coloquei ali os meus palpites para o que aconteceria, qual seria o resultado dessa reunião e tudo mais, e olha, eu acertei, viu? Exatamente aquilo que eu previa aconteceu. O governo indicou aqui, pelo menos o Haddad falou de forma específica, a gente vai até ouvir o Haddad falando, que foi autorizado pelo Lula um corte de 26 bilhões de reais para o ano que vem aí, né? Ou seja, não é nada definitivo para este ano, e eu já adianto, não é nem definitivo para o próximo ano, mas parece que sim, os ministérios estão começando a se organizar para fazer um pente fino nos gastos públicos. Sim, é daqui que vai sair essa grana, não é de dinheiro de financiamento para empreiteiro, não é de grandes obras, PAC, nem nada disso. Obviamente, os mais pobres vão pagar essa conta aí, né? Inclusive, alguns analistas já colocam o ponto de que esses cortes vão ficar caros para o Lula do ponto de vista político, e já está acontecendo. O Bolsonaro já fez questão de aproveitar a bola quicando na frente do gol para fazer uma postagem hoje pela manhã criticando as escolhas, as opções do governo Lula. Vamos conversar então sobre esse tema, né? E ver se realmente isso aqui vai acontecer ou não, levanto as minhas dúvidas. Mas antes, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Então, o que eu falei no meu vídeo anterior, em que eu citei a reunião da manhã, que foi só com o Haddad, era o seguinte, que obviamente a reunião com o gabinete ministerial do Lula, que já se sabia trataria de questão de corte de despesas, sairia com alguma notícia concreta a esse respeito, né? Alguma novidade concreta de corte de gastos ou algo do tipo. Por quê? Tudo indica que a reunião não oficial do Fernando Haddad pela manhã com o Lula foi justamente para mostrar de maneira factual para o Lula que os problemas relacionados ao dólar, as expectativas do mercado decorriam de falas desconexas do governo, né? Especialmente o Lula falando que não iria cortar gastos, queria interferir no Banco Central e tudo mais. Depois dessa reunião com Haddad, o Lula ficou pianinho, caladinho, e o dólar caiu bastante, por sinal, o que demonstra de forma empírica, inclusive, que era o Lula que estava causando a alta do dólar, né? Mas, por conta disso que eu afirmei no outro vídeo que teria uma notícia concreta nesse sentido. Só que notícia não significa prática, não significa o governo de fato cortando alguma coisa. A notícia era apenas para acalmar os mercados, como de fato foi. Se isso aqui vai ter alguma repercussão ou não, não sei, porque, convenhamos, 25,9 bilhões de reais não é pouca coisa. Definitivamente é muita grana. Só que, primeiro, isso aqui é uma gota d'água no mar de déficit do governo. Para pensar, só em maio o déficit foi de 60 bilhões, só em um mês, mais do que o dobro disso aqui. O déficit acumulado, o nominal acumulado de 12 meses, já passou de 1 trilhão, que dá o quê? 40 vezes esse valor, né? É isso, 40 vezes. Então, é uma gota d'água isso aqui que não vai resolver o problema fiscal do Brasil. Se fosse um outro governo, como o Milei, imagina o Milei falando que vai cortar isso aqui. A perspectiva é totalmente diferente. Primeiro porque a gente sabe que ele vai cortar, ele cumpre o que ele fala, e a gente sabe que isso é um sinal, é uma demonstração de tudo que ele ainda pode fazer. Isso não se aplica ao governo Lula, o mercado é muito emocionado, essa é a verdade. Mas isso aqui, em primeiro lugar, a gente nem sabe se vai se reverter em algo real, em algo prático,
E caso isso venha a se reverter em algo prático, não é uma tendência, não é uma política definitiva de governo cortar gastos, contingenciar um custo aí de Estado mais eficiente. Nada disso, é apenas para enganar o mercado. Essa é a verdade. Mas vamos ouvir então aqui o senhor Fernando Haddad falando a respeito desse valor feliz da vida. Simone Tebet com uma cara de quem está cheirando peido aqui, né? Vamos dar uma olhada no vídeo então. Com a palavra o senhor ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Nós já identificamos, e o presidente autorizou levar à frente, 25,9 bilhões de reais de despesas obrigatórias que vão ser cortadas. Isso foi feito com as equipes dos ministérios. Isso não é um número arbitrário. É um número que foi levantado linha a linha do orçamento daquilo que não se coaduna com o espírito dos programas sociais que foram criados para o ano que vem. É o pente fino, ministro? Esse é o pente fino? Esse é o pente fino dos benefícios? É o pente fino dos benefícios. Então, esse número já está consolidado pelos próprios ministérios. Não é um número que o planejamento tirou da cartola. Não, isso foi feito, por isso que levou 90 dias, um trabalho criterioso, não tem chute, tem base técnica, é com base em cadastro, com base nas leis aprovadas. Foi feito um batimento desses cadastros todos e nós chegamos ao número de 25,9 bilhões. Então, né, olha só o ponto, você viu aí o que ele falou e tudo mais, o tal do pente fino nos programas sociais que vai acontecer aí, né, e obviamente isso iria estourar para o lado dos mais pobres, né. Agora veja que ele não se comprometeu, nem comprometeu o Lula a nada, ele autorizou levar adiante. O que isso significa em termos práticos, em termos de orçamento? O que isso aí representa, né? O orçamento de 2025 foi apresentado para o Congresso. Será que o governo vai aditar alguma coisa para mudar isso aí, reduzir um pouco os gastos? Não sei dizer. Para mim, sob todos os aspectos, parece um discurso para o mercado apenas e não algo factual, né? Ainda assim, na boca miúda se diz que hoje, inclusive, né, o pessoal da Casa Civil aqui, o Rui Costa, o ministro, com representantes das pastas sociais, parece que eles vão se reunir para fazer esse pente fino que foi anunciado pela equipe econômica. Rui Costa estava presente nessa reunião com a Simone Tebet, o Haddad, a Esther Dweck e um outro cara que eu esqueci quem que é. Então parece que a coisa já está andando. O próprio Lula afirmou isso aí, inclusive, né? Disse nesse respeito mesmo de corte aqui e tudo mais de valores aí, de pente fino e etc, não é nenhuma novidade nesse aspecto, portanto, né? Só que o grande ponto que começa já a ser aventado é justamente a questão do peso político disso aí. Porque se de fato essas medidas forem levadas adiante, qual é o impacto que isso pode ter? É importante avaliar, né? O analista aqui, o Paulo Gama, do pessoal da XP, falou o seguinte a esse respeito, né? Que o caminho tá ok, o caminho é esse mesmo de corte de gastos, mas é preciso ainda aqui, né? Carece de se ver o que é. Ou seja, tá uma coisa muito etérea, não tá uma coisa palpável ainda, né? Então, isso aqui são sinalizações ainda a respeito de comprometimento com a meta fiscal. Isso aqui soou positivo para o mercado. Então, o objetivo primeiro do governo Lula, que era acalmar a sangria do dólar e das perspectivas e tudo mais, isso aí foi atingido. Eu acredito que o próximo Boletim Focus, por exemplo, vai vir mais ameno, ou vai manter os índices deste último boletim que saiu na segunda-feira, ou então vai até melhorar alguma coisa, o IPCA, o dólar futuro e tudo mais, né? Só que isso para o curto prazo, porque na medida em que isso aqui não se reverter na prática, o mercado vai acordar para a realidade, né? Que isso aqui é apenas mentira, é apenas politicagem. Então, aqui, o que esse analista está falando, né?
que vai ter conversa ainda do Haddad com o pessoal dos ministérios, isso vai demorar um tempo ainda. Só que o mercado está avaliando a viabilidade dessa promessa. Por quê, né? Imagina só, 2024, você tem aí um ano eleitoral, o governo vai cortar coisas importantes agora? Pouco provável. 2025 é o típico ano bom para fazer mudanças, mas já está perigosamente perto de 2026, que é outro ano eleitoral. E a depender do resultado das urnas deste ano, principalmente se o PT tiver enfraquecido, é pouquíssimo provável que coisa como cortes de gastos em programas sociais seja feito pelo Lula para 2025, né? Tem questões do PAC aqui também, os benefícios aí com revisões e tudo mais, né? E ele falou que isso, sem dúvidas, vai ter algum tipo de impacto político. E o Bolsonaro, é claro, já está nadando de braçada nessa história, né? Ele postou no Twitter: Haddad, 25,9 bilhões serão cortados dos benefícios sociais. E aí, para não atrapalhar as eleições desse ano, claro, né? O Lula determinou que os cortes serão realizados somente em 2025, e aí sem Bolsa Família e benefício, prestação continuada, né, alguma coisa assim, o BPC, o pobre não vai comer sequer pescoço de frango ou abóbora, né? O grande calcanhar de Aquiles dessa história toda é justamente a fragilidade política desse tipo de medida, o quanto ela expõe o Lula para um eleitorado crítico para ele, que é essa faixa da população mais pobre que depende de benefícios sociais, sem representar uma grande vitória para ele em nenhum aspecto. Equilíbrio fiscal pode melhorar o humor do mercado, né? Mas talvez o Lula até conte com o pessoal do mercado para 2026. Eles colocaram o Lula no poder, não fizeram ele? Vai que eles caiam novamente no canto da sereia nas próximas eleições. Mas me diga aí, o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.